César Augusto Godoy, por até 7 minutos. Senhores vereadores, público aqui presente, pessoalmente, público que nos assiste pela internet, os familiares do Roberto Albuquerque, o secretariado, diretores, funcionários da Prefeitura. Iniciar dando as boas-vindas ao senhor, vereador Roberto Albuquerque. Seja muito bem-vindo, sei que competência lhe sobra, não vou nem lhe desejar sorte, como não desejei ao Lírio, ou melhor ainda, eu desejo, porque alia tudo, a sorte, a competência que o senhor certamente tem. O vereador Fernando Malon resumiu muito bem, há as diferenças, mas acho que talvez seja essa a grande magia da democracia, são as diferenças que nos completam, para que a gente consiga fazer um exercício da legislatura do mais competente, do mais leal possível. E quero dizer que o senhor é muito bem-vindo, e o senhor deve saber do que eu vou lhe dizer agora, que o senhor substitui uma figura muito importante aqui na Câmara de Vereadores, que é o Lírio Volpe, que está lá atrás, ainda nos prestigiando. Seja sempre bem-vindo, Lírio Volpe, que é uma figura querida, que com conhecimento, vereador por muitos mandatos. O senhor, como bem disse também, o vereador Fernando Malon e aqueles que me antecederam, têm no sangue a política. Então, eu tenho certeza que vai fazer tudo aquilo que vai ser melhor aqui para a Câmara de Vereadores e, consequentemente, para São Bento do Sul. Seja muito, muito bem-vindo mesmo. Também dizer aos senhores vereadores, nós debatemos... o Edson pode colocar na tela ali, eu quase me esqueço. Esse é um cartaz que tem quase em todos os postes da cidade. É exagero meu, todos não. Mas no anel central da cidade se vê a dona Fátima fazendo a propaganda dela. Isso aí não dá para ficar assim, gente. Isso aí deixa a cidade feia, isso polui visualmente. Eu sou uma pessoa que venho dizendo há tempos que eu acho que a cidade já está muito feia em termos de poluição visual. É propaganda, um tentando crescer em cima do outro, em cima da propaganda, e aí a cidade está, com perdão da expressão, emporcalhada. Isso é feio. Aí vocês veem embaixo do cartaz da dona Fátima, que hoje acabei fazendo uma baita propaganda para ela nas redes sociais, mas embaixo tinha outro cartaz. Olha como é que fica depois que retiram. Fica tudo emporcalhado, a cidade fica feia. O nosso código de postura já prevê como se usa isso. E existe uma lei de 2005, conversava com o vereador Fernando Malon, que proíbe esse tipo de colocação. O que falta é fiscalização dos fiscais de postura do município. Se não perceberam ainda, observem. A cada 2 postes, um tem esse cartaz. É feio demais, gente. E se cada cidadão, cada proprietário, cada comerciante, cada profissional liberal resolver de colocar um desse nos postes da cidade, como é que vai ficar? Candidato já não pode mais, porque antes as cidades ficavam ainda mais feias em períodos eleitorais. Não pode mais se usar os postes para fins políticos. Então, que a gente observe a legislação vigente e se proíba isso, até porque, eu repito, se olharem, isso não foi por querer, aquela foto, a foto mostra que tem uma caixa de lixo logo na esquerda do poste. Aí se veja, é uma caixa de lixo ali que não tem lixeira, é um papel colocado onde não deve, é uma publicidade assim agressiva ao extremo na nossa cidade, que vai fazendo com que aos poucos, infelizmente, nós percamos as características germânicas que são tão bonitas na nossa cidade e comece a dar espaço para uma massividade tão agressiva, que eu acho que não é a coisa mais importante, mas que sim faz a diferença no nosso município, que é tão belo. Então, pode tirar essa imagem já, Edson, não há problema nenhum. Também quero mencionar rapidamente que me preocupa um pouco, que já no próximo dia 24, daqui a 11 dias, nós teremos a licitação, a abertura da licitação, concorrência pública para construção, eu vou chamar assim, ou manutenção, ainda não sei que termo usar, da nova rodoviária de São Bento do Sul, concessão da nova rodoviária de São Bento do Sul, uma obra importante, necessária, mas que me preocupa, porque, ao que me consta, não houve nenhum planejamento para onde vai essa rodoviária. São 3 as opções. Ela deve ser às margens da rodovia SC 418, no trecho que compreende a Avenida dos Imigrantes até o Trevo de Curitiba, ou que seja na extensão da Avenida dos Imigrantes, ou que seja às margens da Rua Prefeito Ornit Baumann, na extensão de 500 metros a partir da rodovia SC 418, na direção do bairro Brasília, São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muito tempo se discute a necessidade de uma discussão ampla do trânsito de São Bento do Sul. Há muito se discute a importância de a gente ter um instituto de planejamento para o trânsito de São Bento do Sul, e agora nós estamos a 11 dias de mudar a rodoviária de lugar,
para um lugar que, salvo engano, e salvo que me corrijam, e eu assumo se estiver errado, sem planejamento nenhum. A rodoviária vai para onde? Para um desses 3 lugares que eu falei. Por quê? Porque sim. Não tem planejamento nenhum. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que ter o planejamento que a gente vem falando. Por que é que vai ser aqui? Eu acho que uma licitação dessa envergadura deveria ser melhor divulgada, deveria constar dos jornais, deveria ser melhor ampliada a discussão, talvez até uma audiência pública, e não é isso que se vê. Me preocupa, porque o trânsito de São Bento do Sul vai ser modificado para melhor ou para pior com a modificação da rodoviária. Não basta só mudar. Me parece, já que se critica tanto, e eu vou pegar o embalo, porque é uma crítica justa que se faz, a ponte lá da Transpão, que o vereador Fernando Malon apelidou, e eu concordo com o apelido, de Mirante. Me parece uma obra eleitoreira essa obra da rodoviária, porque não tem planejamento algum. E isso me preocupa. Ela vai para qualquer um dos 3 lugares. Eu vou repetir por quê. Porque sim. Me preocupa. E... Claro. A sua quer uma parte? Por favor. Eu vou procurar usar pouco tempo, vereador, Por favor, até porque... tenho pouco tempo também. Exatamente. Mas não, houve planejamento. Critérios de trânsito, a questão das linhas que usam hoje São Bento, a imensa maioria delas usa aquele trajeto. Poderíamos colocar na Serra Alta, mas na Serra Alta tem poucas linhas que vão fazer, elas têm que passar por toda a cidade, né? Então, existe essa questão do planejamento, e vai existir, então, com a conclusão também da rodoviária, o vereador Tirso sempre coloca a preocupação do transporte coletivo, de estar próximo, tudo isso está pensado. Isso não foi pensado só neste governo, outros governos já vêm pensando em jogar naquela região próximo da rodovia. Qual é a rodovia lá, vereador? 418, muda o tempo todo. Ah, não, é outra. Enfim, mas existem essas preocupações. E outra, não é uma obra politiqueira. Pelo contrário, ela vai tirar esse problema do nossa cidade e permitir que venha um centro de saúde que nós precisamos e que vai trazer economias. São essas manifestações, rapidamente, eu talvez vá me manifestar em outras ocasiões com mais detalhes sobre isso, mas apenas para não deixar assim, tá. Obrigado. Dá uma partezinha, se for vereador. breve. Obrigado pela parte. Até vamos lhe conceder mais tempo aí, Tá bom. pelas interrupções aí. Eu disse aqui na ocasião que nós aprovamos para que a prefeitura pudesse licitar essa concessão por 25 anos da nova rodoviária. É um processo que nós vamos ter que ficar de olho, porque eu tenho dito sempre aqui e vou continuar dizendo. Só tem um segmento da sociedade, não é a prefeitura, não é o proprietário do transporte, não é ninguém. Nós temos que olhar o cidadão que vai fazer uso do transporte. Esse tem que ser beneficiado. Esse não pode ficar no prejuízo, não pode colocar lá na Cochinchina, ou lá não sei aonde, não. Tem que colocar de acordo com as possibilidades do cidadão que vai fazer uso desse transporte. Então, por causa disso, a preocupação, vereador presidente, é essa aí mesmo, e eu acho que isso ainda volta para cá, esse projeto. Mas conforme o vereador líder dessa casa, vereador líder do governo, do prefeito municipal, o senhor vereador Fernando Malon, disse que isso aí seria de amplo estudo, e eu acredito que vai ser, eu acho que deve envolver a Câmara de Vereadores, todos os segmentos da sociedade em São Bento, clubes de serviço, uma série de coisas, porque é uma decisão que tem que ser tomada com bastante responsabilidade. Por isso coloca. E só voltando, vereador César, essa história de colocar cartaz imposto, isso aí é proibido por lei, não pode. Isso aí até uns anos atrás podia, agora não pode mais. Então, eu acho que tem que tomar alguma... Inclusive, eu vou voltar aí a um assunto numa das próximas sessões, em relação ao que as pessoas não estão se atendo mais, é em questão da coleta de lixo. É outra questão relacionada a isso aí. Porque esse também, colocar ali no poste, para mim, isso aí é lixo, estão colocando no poste. O lixo sendo colocado, por exemplo, eu vi lixo que vai ser recolhido hoje, foi recolhido hoje, provavelmente depois das 18 horas, colocado ontem já na rua. Não tem sentido. Eu acho que a prefeitura vai ter que tomar uma medida assim, não querendo punir, mas uma medida de avisar o cidadão, ó,
Você só pode colocar o lixo para fora no horário tal. Por exemplo, tem pessoas aqui que colocam às 7, 8 horas da manhã e aí a cachorrada faz festa, né? Mas em grandes quantidades, eu vou mostrar, eu tenho fotografia, eu fotografei já tudo, e vou trazer aqui para mostrar eu aqui. concordo, eu concordo. Muito obrigado pela parte. Obrigado, senhor, pela manifestação, o vereador Fernando Malão também. Mas só para dizer o seguinte, então, para encerrar esse tópico rapidamente. Vereador Ed, me desculpe, mas não dá para ter debate. Para o dia 24 a licitação ganhou até lá. Aonde eu quero chegar é o seguinte, eu quero registrar isso claramente. Concordo que a rodoviária tem que sair do lugar, pelo amor de Deus, nunca disse isso. O que eu não concordo é da forma que está sendo feito. Vereador Fernando Malão, me desculpe, mas vamos supor que ela fique... como é que eu vou explicar onde? Aonde está sendo construído, parece uma estrutura de um posto de gasolina, numa baixada, perto da entrada de imigrantes, supondo que seja lá. Como é que faz com o transporte público para chegar até lá? Mas eu não vi o projeto até agora, me preocupa isso. Ah, tudo bem, se tem, melhor, mas me preocupa essa forma. O vereador Tirso deu uma sugestão tempos atrás que eu simpatizei muito. Claro que requer estudos, porque eu sou leigo, mas que se utilize a estrutura e depois se adeque do terminal urbano de Oxford, lá num local central que já está interligado com outros pontos da cidade. Por que não se analisa? Tem espaço. Tem espaço. A metragem quadrada que se requer é muito semelhante. Na antiga móvel extrema, eu ali por isso. Isso, mas só estou jogando isso. Me preocupa, eu acho que a discussão é mais profunda do que se quer tentar aqui. E para finalizar muito rapidamente, toda vez que eu falo do antigo fórum, tem gente que já me olha torto. Da última vez que eu falei no antigo fórum, saiu em 3 jornais da cidade o seguinte: o vereador Godoy pediu informação de um assunto que já está cansando. Ninguém aguenta mais falar disso. É o que diziam os jornais. Primeiro, o seguinte... minha atuação parlamentar não se destina a agradar A ou B. Ela destina as minhas funções legislativa, fiscalizatória e representativa. Para dizer o seguinte, há uma ação judicial em trâmite, proposta pelo advogado Maurício e o Novaski, um deles é servidor da casa, requerendo a condenação do prefeito por não ter cumprido os prazos legais. E saiu uma decisão na semana passada, do qual eu me orgulho muito, porque num dos trechos diz claramente que muito da reforma até iniciada agora se deve à pressão da oposição. Estou dizendo isso porque é o seguinte, eu estou batendo em ferro frio já há tempos com relação ao antigo fórum. Eu falei que essa história ia acabar mal. Não está acabando mal, ela está ficando mal. A resposta do meu pedido de informação na semana passada veio, dizendo que as obras estariam da primeira etapa encerradas no dia 30 de setembro. Estamos no dia 13 de outubro e ainda estão em obra. Só estou dizendo isso para o seguinte, o meu trabalho eu faço, e acredito que bem feito, porque se uma sentença judicial de um magistrado respeitado, digno, e que tem respaldo do Tribunal de Justiça, diz que a prefeitura atua em muito por pressão da oposição, eu volto a dizer, em alto e bom tom, é bom saber que em muito a oposição pauta as atitudes da prefeitura. Isso sim é democracia sadia e que funciona. Obrigado, vereadores.